Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Bruno Henrique. Hoje foi um dia cheio de notícias relacionadas a ele, né? Às 8 da manhã, mais ou menos, teve a notícia de que o Palmeiras já teria feito uma oferta de 3 anos de contrato e um salário de quase 2 milhões de reais por mês ao jogador. Ele, que vale lembrar, fica sem contrato ao fim deste ano. Mas o fato é que, segundo o Globo Esporte, a ideia do Bruno Henrique é renovar com o Flamengo, né? Ele aceita até ceder um pouco na questão financeira, não receber um salário tão grande quanto receberia no Palmeiras, porém ele é irredutível em uma situação. Ele quer 3 anos de renovação de contrato e o Flamengo também está batendo o pé, está querendo no máximo oferecer 2 anos. Já é uma mudança, porque antes o Flamengo só estava querendo oferecer 1 ano de extensão de contrato, agora vai para 2. E, a meu ver, a tendência é que o Flamengo em algum momento vá oferecer os 3 anos de renovação. Óbvio que ainda há muita dúvida em relação à forma física do Bruno Henrique para daqui a 3 anos. Neste momento, aos 33 anos de idade, né, 32 ou 33, ele ainda está jogando um futebol espetacular, estupendo. Então, é aquela história, né? Renovar para 2 anos é fácil porque você tem fé de que ele mantenha um bom nível de futebol até 2025. Porém, até 2026 fica aquela dúvida para o clube, ainda mais um jogador que tem seu histórico de lesões. Você consegue até compreender os motivos do Flamengo em ter certa resistência em oferecer um contrato longo para alguém que já está beirando ali os 34, 35 anos de idade. Mas, por outro lado, vendo o histórico desse clube e todas as renovações de contrato que eles já fizeram, que foram muito questionáveis, eu acho que estaria longe de ser o maior erro do Flamengo renovar 3 anos com o Bruno Henrique, ainda mais um dos jogadores mais produtivos no elenco atualmente, né? E eu acho que, assim, vendo a situação da diretoria de futebol do Flamengo, como o Marcos Braz e, é claro, também o Spindel e o próprio presidente Rodolfo Landim são péssimos se tratando de visão de mercado, né? É bom oferecer esse contrato ao Bruno Henrique, porque já que ele é um jogador que resolve os jogos atualmente, é um jogador decisivo e vem atuando muito bem, não faz sentido você abrir mão dele, entende? Ainda mais por 1 ano de renovação de contrato, ainda mais para um clube que está disposto a oferecer 2 milhões de reais por mês ao Gabigol, mesmo ele não estando jogando muita coisa. Ficaria meio que aquela questão, né? Qual é o critério? É só pela idade? Porque eu, pessoalmente, vejo o futebol mais como uma questão da produção. Se o jogador está com 35 anos, ainda está jogando um baita de um futebol, eu vou fazer um esforço para mantê-lo. Porque, assim, o cara que produz bem aos 35, 36, normalmente mostra uma ética profissional muito grande, e esse tipo de jogador é um cara que tende a manter ainda um bom nível por um bom tempo, né? Ele vai agregar de alguma maneira. Mas é aquela história, se o cara, por exemplo, tem 27 anos, não aceita críticas, né, e não vem produzindo tão bem, eu não ia fazer um esforço tão grande para atender exigências enormes, entende? Usando aqui o exemplo do Gabigol. Por que ele tem que receber 2 milhões de reais por mês e ter metas que podem levar isso até 2 milhões e meio? Por que ele tem que se tornar o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, sendo que atualmente ele não é o melhor jogador do futebol brasileiro, né? Ele não está nem perto do nível do Tiquinho Soares, por exemplo. Se a gente for olhar também o Vegetti, que chegou agora no Vasco, tudo bem, muito mais veterano, né? Mas está produzindo mais, entende? Você tem que dar, lembra do ditado da Bíblia, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. E assim, você tem que dar ao cara o que ele está fazendo por merecer. Eu acho que o Bruno Henrique merece sim uma renovação de contrato de 3 anos, até porque é um jogador extremamente dedicado, esforçado e ainda produz muito bem, né? E é tecnicamente um jogador muito acima da média para os padrões do futebol brasileiro. E a gente tem que imaginar o cenário, que caso ele não renove, o Flamengo tem que ir atrás de um substituto. Ou é apostar no Everton Cebolinha, ou ir atrás de alguém no mercado. Mas aí a minha pergunta é, quem que na cabeça da diretoria de futebol do Flamengo, liderado pelo Braz e pelo Spindel, vão conseguir pensar para substituir o Bruno Henrique? Qual jogador vai na cabeça deles que eles conseguem contratar e que vai fazer um trabalho tão bom quanto o Bruno Henrique? Eu acho que essa é a dúvida que eu coloco na cabeça de vocês, porque eu tenho certeza que eles não sabem a resposta e normalmente, se forem procurar no mercado, não devem trazer um nome tão bom quanto as pessoas imaginam. Então, assim, eu acho que o Flamengo hoje mostra, né, que se faz muito necessário ter uma diretoria de futebol profissionalizada lá. Já tem clubes no Brasil que conseguiram montar isso, e o Flamengo, por mais que tenha um orçamento gigante, ainda não fez.
E assim, eu acredito que a manutenção do Bruno Henrique passa longe de ser um problema. Mesmo que o contrato seja longo e o salário pesado, ele é o tipo de jogador que você não consegue substituir com facilidade e não acredito que o nível dele vai despencar tanto até 2026. Acho que ele ainda vai ser um jogador produtivo até lá. Aí dali para frente é a questão de uma renovação de contrato, vai depender do nível dele e aí acho que até cabe a questão da renovação ano a ano, entende? Né? Mas a questão é, 3 anos de contrato eu não acho que é o fim do mundo. E até porque o Flamengo fica se gabando que tem dinheiro para pagar grandes salários, tudo isso tem uma estrutura financeira extremamente bem montada, tem uma boa segurança financeira e margem para fazer grandes investimentos. Esse é o tipo de investimento, até pela história que o Bruno Henrique fez, né? Que acho que vale a pena correr o risco. 3 anos, obviamente, é um contrato longo para um cara de 33 anos de idade, mas também não é qualquer tipo de atleta, né? Ainda é um atleta muito produtivo e que vem ajudando a equipe. E se não fosse ele, essa temporada do Flamengo, que já não é lá das melhores, seria ainda bem pior. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.